alguém que está querendo entrar e por acaso esteja precisando de permissão, se quiser passar o nome no chat ali, só para que a gente tem que fazer esse controle para evitar que pessoas mal intencionadas entrem na conversa, né? Acaba acontecendo às vezes. Sei que a gente já estava conversandinho aqui, mas eu vou começar a fazer uma introdução mais formal agora. Primeiramente, desejar boa noite a todos e todas, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês para essa conversa e principalmente a disponibilidade do jornalista Ian Boechat, no meio da loucura da vida e principalmente da vida em tempos de pandemia, tirar um tempo de conversar com a gente, né? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Cabral e eu sou estudante do mestrado em jornalismo aqui da UFPG. A gente tem hoje aqui, acompanhando a conversa, estudantes tanto da graduação quanto do mestrado, professores e ex-estudantes do curso e pessoas de fora também que estão interessadas aí no trabalho do Ian. Esse evento faz parte do ciclo de atividades comemorativas de 10 anos do projeto Lente Quente, que o grupo está desenvolvendo mesmo nesse momento em que a gente não tem a presencialidade, né, a gente está tendo que se aproveitar desses espaços. Esses espaços de diálogo são cada vez mais necessários, né. Inclusive, não foi combinado, mas hoje, dia 2 de setembro, é considerado o dia do repórter fotográfico, então é mais uma justificativa aí para a nossa conversa, né. E nesses 10 anos, o Lente recebeu diversos nomes da fotografia no Brasil para eventos como esse, né? Entre eles, João Roberto Ripper, Vitor Moriyama, Henri Léo, Marcelo Andrade, entre muitos outros parceiros que a gente acabou ganhando durante esses 10 anos de atividade de extensão, né? E é com muita alegria que a gente hoje recebe, entre algumas aspas, né, o jornalista Ian Boechat. Ian é nascido no Rio de Janeiro e tem mais de 20 anos de experiência no jornalismo, tendo trabalhado como repórter em alguns dos maiores veículos jornalísticos do país, como a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Revista Época, Isto É, entre outros. Ian não trabalha exclusivamente com a fotografia, produzindo também conteúdos audiovisuais, hoje trabalha na Band, né? Além de reportagens escritas, que foi como ele começou o seu trabalho. Mas há 10 anos, o Ian vem se dedicando também ao fotojornalismo. Ele já foi correspondente internacional, cobriu guerras, Copas do Mundo e variados eventos em países como Afeganistão, Angola, Congo, Síria, Irã, Iraque, Rússia, Coreia do Sul, entre diversos outros. Se fosse falar a lista inteira, a gente ficaria um tempão aqui. E em 2014 recebeu menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e Direitos Humanos pela reportagem Uma Favela no Maior Porto da América Latina. Se alguém tiver interesse, a gente pode disponibilizar depois o link aqui, o link dos materiais que a gente citar no chat, né, para o pessoal poder olhar mais de perto, digamos assim. Atualmente, o Ian é repórter do Jornal da Band e alguns dos seus materiais mais recentes são sobre o coronavírus, com reportagem publicada pelo Intercept Brasil, produzindo tanto o texto quanto as fotos, além de uma série de reportagens para o Jornal da Band sobre os incêndios no Pantanal, que é uma cobertura que ganhou bastante destaque nos últimos dias e Ian vai falar aqui sobre essa cobertura para a gente, né. Enfim, agora chega de falar, eu queria passar primeiramente a palavra para o Rafael Schwenger, que é um dos professores do projeto, né, e foi responsável pelo convite aí, pelo primeiro contato inicial com o Ian. Obrigado, Lucas. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui nesse encontro online. Não fosse essa circunstância particular que nos atinge, certamente traríamos o Ian Boechat para conversar aqui com a gente, tomar um café, a curtir a palestra, como é de costume no nosso projeto e no curso de jornalismo. No caso do Lente Quente, a gente tem feito isso há 10 anos, que é gradativamente aprender também mais sobre jornalismo, aprender tanto os estudantes quanto nós mesmos professores, nesse contato, nessa interlocução com fotojornalistas, com profissionais, com jornalistas, repórteres. Então, agradecer de coração ao Ian Boechat por ter aceito o convite, espero que a gente possa trocar, espero que seja apenas o início de uma conversa mais longa que se estabeleça entre você e a gente aqui, o curso de jornalismo. Então, eu digo isso em nome dos estudantes do curso que estão aqui do mestrado e da graduação, e também, certamente, em nome dos demais colegas professores, que ficam muito felizes com a tua presença. Certamente, para quem assiste os telejornais, sobretudo os telejornais da noite, aí, diariamente, não tinha como não notar nesse trabalho que você vem nos trazendo, a partir da Bandeirantes e da cobertura dessa série de reportagens que chamam muito a atenção
nos últimos dias, no último mês, a respeito do Pantanal, e junto disso a gente viu também tuas fotos, né, que já nos chamam a atenção há bastante tempo, além desse caráter, né, que teu trabalho é fotográfico, mas também tem um ótimo texto que a gente vem acompanhando, como teu trabalho como correspondente internacional em várias circunstâncias, através do teu relato que a gente também tem acesso a determinadas realidades e conflitos. Então, agradecer aqui a tua disponibilidade, e esteja sempre à vontade para retornar e manter essa interlocução, e desejar uma boa conversa a todos. Obrigado. Obrigado, Rafa. Bom, a gente vai estruturar a conversa mais ou menos assim, né? O Ian começa fazendo uma fala, apresentando os projetos mais recentes e alguns projetos que ele quiser destacar, além de falar um pouco sobre a rotina da produção jornalística aí, né, que ele vive diariamente. Isso pode ficar em mais ou menos uns 30, 40 minutos, e depois a gente abre para o diálogo. Então, eu peço desde já que vocês vão pensando em eventuais perguntas, e aí vocês podem mandar no chat que a gente faz para o Ian, ou até no final abrir o microfone para fazer a pergunta diretamente, né? Aí, na medida em que o Ian for falando, eu estou com as fotos separadas aqui das coberturas e a gente vai mostrando para vocês também. Então, Ian, qualquer coisa é só falar que eu estou por aqui, estamos por aqui, né? E pode começar a sua fala. Muito obrigado novamente por topar conversar com a gente. Valeu mesmo. Obrigado para todo mundo que está aí, obrigado demais pelo convite, eu fico super honrado de ser convidado para bater esse papo, e fico super feliz de participar de um evento de uma universidade pública. Eu devo ao Estado brasileiro a minha formação, fiz faculdade pública também, e me sinto em dívida com o Estado, e toda vez que eu tenho essa oportunidade de participar, eu fico muito feliz, porque de alguma forma eu acho que eu estou devolvendo um pouco do que eu recebi do Estado brasileiro na minha educação. Eu vou sugerir que a gente já pule quase direto para o bate-papo. Não sei se eu sou um bom palestrante, então acho que a conversa e o diálogo é bem mais interessante. Vou contar um pouquinho da minha história, e aí a gente pode começar a trocar e trocar ideia, né? Como o Lucas disse, eu sou jornalista há mais ou menos 25 anos, sou carioca, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, e comecei minha carreira escrevendo, trabalhei quase 20 anos em redações de todos os tamanhos e todos os tipos. Comecei minha carreira aqui em São Paulo na antiga Gazeta Mercantil, fui repórter de economia por vários anos, depois fui repórter de política por alguns anos, e nos últimos 7 ou 8 anos eu tenho me dedicado com bastante ênfase no tema que sempre foi o meu grande sonho, que era cobrir, enfim, temas internacionais, áreas de conflito, e ao longo desses últimos 8 ou 10 anos, a fotografia passou a entrar de forma muito constante na minha vida profissional. Eu sempre fotografei, desde a época pré-faculdade eu fotografo, ainda mantenho um laboratório de revelação de filme bebê aqui em casa, então a fotografia sempre fez parte da minha vida, e dos últimos 10 anos faz parte da minha vida profissional, porque eu comecei a trabalhar muito sozinho, com a crise nos jornais, eu comecei a fazer as viagens muito sozinho para várias regiões mais distantes, e comecei eu mesmo a produzir a minha fotografia. Nos últimos 4 anos eu comecei a fazer vídeo, por uma imposição do mercado também, já no momento que eu era freela. Eu estava cobrindo a guerra no Iraque contra o Estado Islâmico, e a partir dali comecei a produzir vídeo para poder ter uma fonte de renda alternativa à foto e ao texto. E iniciei uma parceria com a Band desde então, e tenho feito para eles, fiz para eles muitas coisas no Iraque, na Síria, na Ucrânia, na faixa de Gaza, no Afeganistão, no Egito, enfim, sempre cobrindo essas áreas mais tensas do mundo. Desde o final do ano passado eu estou no Brasil, não viajei mais, teve uma mudança importante na minha vida. Meu filho veio morar comigo e eu optei por ficar no Brasil. E estou aqui. Esse ano fiz cobertura, comecei o ano fazendo uma cobertura extensa sobre violência policial, para o Valor Econômico. Depois entrei de cabeça na cobertura da Covid, que aí eu fiz texto, foto e vídeo também. E faz mais ou menos 2 meses eu estou mais fixo na Band,
tive a oportunidade de fazer uma cobertura interessante sobre o aumento dos moradores de rua, em consequência do agravamento da crise econômica que a gente está vivendo no país. Fiz uma cobertura interessante sobre essas queimadas no Pantanal, e hoje, daqui a alguns minutos, está entrando no ar uma série que eu fiz sobre o aumento das mortes e o aumento dos acidentes graves, computações, dos entregadores desses aplicativos de alimentação que cresceram muito e vivem uma situação extremamente complexa nesse cenário que a gente está vivendo. É mais ou menos isso, e eu gostaria que a gente conversasse, não sei exatamente sobre que temas a gente pode debater, mas eu estou disponível a conversar com todo mundo sobre qualquer coisa. Beleza, Ian, valeu aí pela apresentação. Eu vou mostrar aqui algumas das tuas imagens que você fez sobre o incêndio no Pantanal. Se você quiser falar um pouco sobre como que foi o processo de produção lá, né, como que foi a logística, como que você chegou nos focos e tudo mais, só para a gente contextualizar um pouco, né? Claro. Eu fui para o Pantanal na segunda semana de agosto, quando a situação estava começando a ganhar mais força, né? Os incêndios começaram em julho, mas a partir de agosto, principalmente na primeira semana de agosto, começaram a se intensificar muito, e eu decidi ir para lá, fui para a cidade de Poconé, no Mato Grosso, que era onde havia a sede, onde estava tendo a concentração dos esforços do governo federal, dos governos estaduais, no combate ao incêndio, e ali eu usei como base, aluguei um carro e fiquei rodando pela região, basicamente, né? Como eu estava fazendo para a TV, infelizmente eu não consegui fazer um trabalho fotográfico muito extenso, né? Eu estava muito preocupado em filmar, mas entre uma gravação e outra deu para fazer algumas fotos, e eu fiquei com pena de ter que voltar, gostaria de ter ficado lá mais tempo fotografando, porque tem essa mistura dessa beleza incrível do Pantanal com essa dramaticidade toda das queimadas, né? Apesar de toda a tristeza, está um local muito rico para fotografar, assim. E eu fiquei um pouco triste de ter que voltar e não conseguir fazer um trabalho fotográfico mais aprofundado, né? Mas é uma situação tão dramática que as poucas fotos que eu fiz, eu gostei do resultado, assim. Foram interessantes. Mas basicamente foi isso. Eu tentei acompanhar os bombeiros um pouco, mas é difícil trabalhar com eles, porque tem muita restrição. E aí eu baixei um aplicativo chamado Fires, que você consegue ver os pontos de calor que estão ocorrendo. Ele é gratuito, você consegue pegar os dados do satélite da NASA. E comecei a investir eu mesmo atrás dos focos de calor e tal, e consegui encontrar alguns incêndios interessantes, onde eu tinha mais liberdade para fotografar, né? Mas, assim, foi muita tentativa e erro. Vários dias eu fiquei andando pelas estradas e não conseguia chegar em nada, assim. E já que você tocou nesse assunto, né, como que é você fazer tanto texto, quanto foto, quanto vídeo, e como que você chegou assim, como que você se organiza para conseguir produzir tudo, né? Cara, é um inferno, bicho, é muito ruim ter que fazer tudo, e é resultado direto desse processo de precarização que a gente vive na profissão, né? O ideal era eu fazer só uma coisa, né? Ter que fazer tudo, e eu tenho feito isso nos últimos anos, foi uma maneira de tentar sobreviver e continuar sendo jornalista, continuar sendo repórter, que é o que me dá um prazer absoluto, imenso, e eu tenho muito orgulho de ser repórter. Mas nesse processo todo de precarização que a gente viveu globalmente, e que aqui no Brasil foi talvez mais acentuado que em outros mercados, por diversas razões, as empresas jornalísticas hoje se contentam, basicamente, né, em ter uma produção muito mais pobre, né? Você vê que dos grandes jornais brasileiros, só quem teve no Pantanal, acho que foi a Folha, uma dupla, né? O resto foi algum freela aqui, outro ali, e é muito difícil, porque é um processo complexo, né? Cada uma dessas tarefas é um processo complexo, e eu acho que a qualidade do meu trabalho é muito afetada por isso, né? Muito afetada por isso. Eu gostaria de ter a capacidade de só fazer um
dessas tarefas, né? Mas o que eu acho é que é isso, que é resultado direto desse processo de precarização que a gente está vivendo, que se acelerou muito nesses últimos 10 anos, né? Essas são fotos da minha cobertura que eu fiz em Manaus, no coronavírus. Eu consegui chegar em Manaus no auge da pandemia e foquei muito no meu trabalho nessas pessoas que estavam morrendo em casa. Tinha um número impressionante de pessoas morrendo em casa, reflexo direto da incapacidade do serviço público em absorver todo mundo que estava doente. E gastei um bom tempo acompanhando o serviço funerário lá, que recolhia os corpos em casa, né? Era um número impressionante, assim. E foi uma cobertura muito forte, assim, muito interessante também de ver. Algumas fotos aí talvez sejam daqui de São Paulo e outras do Rio, mas o forte mesmo era Manaus, e o forte que eu estava tentando focar era nessa questão da morte em casa, né, na Covid, que a cobertura estava muito em cima dos números oficiais, e muito em cima estava acontecendo nos hospitais, mas muita gente morreu em casa. E esses casos todos de pessoas que morreram em casa, só no mês de abril, se eu não me engano, foram 750 mortes em Manaus, nenhum deles foi testado para Covid. Então, era também uma maneira de mostrar essa subnotificação da Covid, né? E falando, né, na Covid, como que a Covid está impactando no teu trabalho como jornalista, né? Como que estão sendo as coberturas? Olha, cara, quando começou a Covid aqui no mundo, né, e a coisa começou a ganhar aquela proporção na Itália, depois em outros países europeus, eu comecei a me preparar para fazer a cobertura aqui no Brasil. Eu achava que viria para cá de qualquer maneira, e aí era o momento que eu estava freelando, então eu comprei máscara, comprei EPI, né, comprei tudo, e quando teve os primeiros casos aqui, quando teve a partir da primeira morte aqui, eu ia ir para a rua todo dia tentar achar história, tentar contar essa história, que eu achava que era uma história extremamente importante de ser contada, é um fato histórico, né? Então, eu acabei me expondo bastante, não contraí a Covid, apesar de ter me exposto bastante, mas eu gastei bastante energia cobrindo Covid, fiquei bastante tempo focado mesmo em cobrir Covid. E, paradoxalmente, nem sei se paradoxalmente, foi bom financeiramente, foi bom profissionalmente, e eu gastei bastante energia, né? Foi importante essa cobertura para mim, e foi, entre aspas, vamos dizer, profissionalmente bastante interessante, né? E como que foi essa transição? Você disse que há uns 2 meses, mais ou menos, você está trabalhando na Band, né? Como que foi a transição do trabalho de freela para esse trabalho fixo, né? Digamos assim, a gente estava conversando sobre isso antes, mas só para falar aí para o pessoal. Cara, ainda está sendo uma transição, e está sendo uma transição relativamente difícil para mim, porque ser freela, você tem uma liberdade muito grande, né? Então, por exemplo, no caso de Manaus, eu vi uma entrevista do Arthur Virgílio, que é o prefeito de Manaus, dizendo que 30% das mortes lá estavam acontecendo em casa, e aquilo me deu um clique, e eu simplesmente peguei um avião e aluguei um carro e fui para Manaus, entendeu? Depois fui tentar vender. Então, o freela te permite ter essa agilidade, entendeu? Te permite fazer essas apostas. Quando o Estado Islâmico, quando o exército curdo e o exército iraquiano estavam se preparando para invadir Mossul, eu fiz a mesma coisa. Peguei a grana que eu tinha, perguntei como é que chegava lá, e aí fui. Depois eu fui ver como é que eu fazia para essa grana voltar, enfim. Então, a vida de freela te permite isso tudo. Agora, tem um contraponto, a parte ruim, que é a instabilidade financeira, né? Que é algo complexo, às vezes. Você não consegue sempre ter muito trabalho, muita demanda de trabalho, e, às vezes, a situação financeira fica um pouco mais apertada. Tem uma insegurança que, às vezes, é cansativa, né? Então, estar fixo te restringe um pouco. Eu tenho o meu trabalho mais restringido, tem uma casa que tem uma visão política específica, que tem uma linha editorial específica, que
em alguns temas não é o que eu penso, e você tendo um funcionário, você às vezes precisa aceitar essas dificuldades que existem, né? Dificuldades de grana também, as apostas, enfim. Então, tem prós e contras, né? Eu optei por aceitar esse convite porque eu queria me aprofundar mais na TV, eu acho que esse é um processo interessante de aprendizagem para mim, e porque eu estava um pouco cansado também dessa instabilidade toda, né? Apesar de que esse ano, entre o final do ano passado e esse ano, foi muito bom, porque teve eventos muito grandes, né? Teve a invasão turca na Síria, o fim do combate ao Estado Islâmico, que eram assuntos que eu cobria, e aqui no Brasil veio a Covid, o mundo se interessou muito pela Covid, então eu pude trabalhar para fora também, mas, assim, tem uma instabilidade que às vezes é um pouco cansativa, né? Essas fotos que vocês estão vendo aí são de Mossul, no Iraque, certo, Ian? Sim, essas são as fotos da campanha contra o Estado Islâmico em Mossul. O Estado Islâmico dominou uma área do tamanho da Grã-Bretanha, tinha quase 12 milhões de pessoas sob o comando deles, e Mossul, que é a segunda maior cidade iraquiana, foi a maior cidade comandada pelo Estado Islâmico, foi um feito inacreditável, né? O Estado Islâmico conseguiu dominar Mossul, uma cidade rica, com produção de petróleo e tudo mais, e essa foi uma batalha longa, de 7, 8 meses, muito dura, com muitas mortes, e é a maior batalha em ambiente urbano desde a Segunda Guerra Mundial. Foi um privilégio muito grande poder acompanhar isso daí, cobrir. Foi um momento especial também para mim, assim. Pessoal, queria abrir para pergunta, se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar no chat, ou se quiser abrir o microfone e falar. O Alexandre Duvan, que é estudante aqui do curso de jornalismo, ele está perguntando qual que é a preparação que você faz para cobrir áreas de conflito, como as guerras no Oriente Médio. Alexandre, acho que o principal ponto, o ponto fundamental para conseguir iniciar uma cobertura é estruturar a logística. Como é que eu vou entrar nesse lugar? Quem eu vou conseguir... como eu vou conseguir ter acesso, quem é quem nesse conflito. Eu procuro estudar bastante história também, para entender o contexto, mas, assim, de forma prática, o mais importante para mim nessa preparação toda é saber aonde eu vou dormir, quem pode me guiar lá, se eu vou conseguir encontrar um fixer, que é um cara que é meio um tradutor, produtor, segurança, um cara que eu possa confiar, que já trabalhou com outros colegas jornalistas, saber quanto de grana eu vou precisar gastar, quanto vai custar essa empreitada, todo o processo burocrático de visto, de autorização. Cobrir conflito de forma independente é um trabalho burocrático e logístico gigantesco, assim. Eu acho que você gasta entre 60% e 80% do teu esforço encontrando maneiras de chegar no front, tentando se cercar de segurança, de que algo errado não vai dar, tentar minimizar risco, grana, quanto é que de grana você vai gastar. Então, tem uma preparação logística importante aí nesse processo. E como freela, tudo é mais difícil porque é tudo muito caro. Então, em geral, quando eu vou para uma área dessas, a última que eu fui foi para a Síria e para o Afeganistão, eu tento encontrar outros colegas jornalistas de outros países que estão indo também, para a gente tentar reduzir custo, a gente trabalhar junto por segurança. Enfim, tem um componente de grana e logística aí que é bastante desgastante, bastante importante nesse processo. E o Leonardo Duarte está perguntando quais foram os maiores desafios que você teve para conseguir fotografar essas vítimas da Covid, né? Olha, no começo, o mais difícil era conseguir ter acesso aos equipamentos públicos, né? Hospital, cemitério, que eram os elementos, o poder público, de certa forma, controlava tanto o fluxo de informações, quanto o fluxo mesmo de como a coisa estava se dando, né? Então,
Então, foi difícil conseguir entrar em cemitério no começo. Eu lembro que nas primeiras semanas de Covid aqui em São Paulo, após a primeira morte, eu fiquei mais de uma semana fazendo plantão lá no cemitério da Vila Formosa, que é o maior cemitério aqui de São Paulo, para tentar entender o que acontecia, porque era difícil para caramba entender como é que estava se dando a coisa. E eu ia para lá todo dia de manhã e passava o dia lá, trocando ideia com o coveiro, com os familiares, até entender o processo e aí conseguir fazer uma matéria. Entrar nos hospitais estava muito difícil, mas a partir de um momento, o poder público se viu foi tão avassalador o que aconteceu, que eu acho que o poder público começou a entender que precisava se abrir um pouco para mostrar o que estava acontecendo. Esse é um ponto. Em relação aos familiares, teve duas coisas interessantes. Uma eram as pessoas que queriam muito dar sentido àquela morte, porque os enterros eram uma coisa ainda são, né, uma coisa muito triste. Você não podia fazer um funeral correto, não podia ter velório, nada disso. E as pessoas queriam dar algum sentido para aquela morte estúpida. Então, as pessoas estavam muito interessadas em falar, sabe, em contar, em se deixar fotografar, em permitir mostrar o que aconteceu com os seus entes queridos. Depois, principalmente a partir do momento que o governo federal, principalmente o Bolsonaro, começa a fazer aquele movimento negacionista, você começa a ter um movimento das vítimas, principalmente em Manaus, de negação, de não aceitar que o familiar morreu de Covid. Tinha uma coisa um pouco assim, como era uma doença contagiosa, as pessoas não queriam dizer ou aceitar que seus familiares tinham morrido de Covid, até porque ninguém estava sendo testado. Então, esse processo com os familiares teve esses dois caminhos, assim, de um lado, muita abertura, e depois do outro, bastante dificuldade, assim. Essas foram as dificuldades que eu encontrei, de certa forma. Mas foi menos difícil do que eu imaginava, eu diria. E aí, pessoal? Boa noite, Ian. Boa noite. Meu nome é Jacques, eu sou aluno do Dr. Rafael, no mestrado de jornalismo aqui da UEPG. Na questão na cobertura da Covid, a gente está em 120 mil mortos, né? É um número assim astronômico. Eu tenho notado, assim, quer dizer, até onde eu consigo ver, constatar pela mídia, que a cobertura é sempre da UTI para fora. Então, é um mar de gente que morreu em circunstâncias de isolamento até visual, não é mesmo? Não sei se você tinha ambição também de fotografar, sabe? O pessoal está ali naquela situação desesperadora, né? E merece registro fotográfico também, né? Não dá para dizer que não. Mesmo com toda a dificuldade assim, da própria contaminação, tal, a disciplina, né, do isolamento e tal. Eu me pergunto assim, se isso está na pauta, por assim dizer, né, da fotografia brasileira, e se não está, por que você... Qual seria a tua leitura? Assim, o pessoal não ocorre essa pauta assim, para, sabe, fotografar dentro da UTI, assim, da UTI para dentro, né? Que a gente acaba encontrando os registros, né, do hospital para fora, ou do corredor para fora, não é mesmo? Eu quero aproveitar para dizer que as tuas fotos são incríveis, assim, essas da guerra aí são de arrepiar os cabelos, é impressionante isso aí. Muito obrigado, viu, Ian, pelo privilégio aqui de estar conversando com você. Jacques, obrigado, parabéns aí por continuar estudando, né? Eu também estou querendo fazer mestrado, ainda não tive tempo, mas pretendo muito. Olha, essa questão da UTI é super interessante. Foi quando começou a Covid, o meu grande objetivo era ir para dentro das UTIs e tentar registrar esse processo todo, né?
Eu consegui entrar no Santa Maggiore, não sei se você se lembra, que foi o hospital aqui em São Paulo, que no começo concentrava o maior número de mortes. Passei uma tarde lá e acho que o Lucas até mostrou uma das fotos lá dentro da UTI e tudo mais, né? Depois ficou muito difícil entrar nas UTIs, porque eu acho que tinha dois componentes aí. Uma é que havia um ambiente de estresse muito grande ali dentro, e outro porque eu acho que tem uns momentos muito duros ali. Eu me lembro de um enfermeiro que eu conversei lá em Manaus que me dizia assim, cara, eu tô saindo aqui agora com o braço doendo de tanto fazer massagem cardíaca, entendeu? Tanta coisa, esse cara relatando isso. Mas eu acho que o ponto principal, depois de um tempo, as UTIs abriram, principalmente aqui em São Paulo, nos hospitais de referência, o Emílio Ribas abriu e tal. Eu acho, inclusive a Folha fez uma matéria muito boa, a Patrícia Campos Melo fez uma matéria muito boa na UTI do Emílio Ribas. O que eu acho que aconteceu, de certa forma, é que as imagens se tornaram muito repetitivas, entendeu? Nas UTIs. Como é algo muito... O repórter precisa gastar muitas horas ali dentro para que ele tenha, entre aspas, a sorte de pegar um momento de grande tensão, eu acho que os jornais começaram a ter uma ideia de que as UTIs se tornaram algo... Era muito igual às fotos, sabe? Tudo muito parecido. Eu acho que teve um pouco disso em um determinado momento. Agora, nesse momento, eu acho que houve um cansaço generalizado sobre a cobertura de Covid, que, inclusive, parece diminuir a importância e a gravidade do que a gente está vivendo, né? Ainda quase 1.000 mortes por dia. Mas eu percebo isso, houve um cansaço da imprensa em geral sobre a cobertura da Covid. Parece que a Covid virou um problema crônico brasileiro, como os milhares de assassinatos que a gente tem no país, entendeu? Acho que tem um pouco disso. Entendi. Muito obrigado, Ian. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ian, o Gabriel está perguntando ali, ex-estudante do curso de jornalismo, né? Ele está perguntando se você acredita que essa maior demanda por jornalismo ambiental nesse cenário de descontrole de fiscalização, né? Se isso abre oportunidade para pessoas novas tentarem entrar nesse mercado do jornalismo ambiental. Olha, eu acho que tem espaço para essa cobertura ambiental mais do que nunca, né? O mundo está olhando para o Brasil sob esse ponto de vista, inclusive a gente está vendo toda essa tensão da Alemanha, tanto a Merkel quanto a ministra de Meio Ambiente da Alemanha, dizendo que não deve assinar, que a Alemanha provavelmente não vai assinar o acordo econômico de livre comércio com o Mercosul, por causa da questão brasileira. Tem uma demanda muito grande por esse tipo de matéria, né? O que eu acho que acontece, às vezes, e esse eu acho que é um problema em vários tipos de segmento, é que as coberturas muito segmentadas nesses temas que são muito importantes, a questão indígena, a questão ambiental e várias outras questões, acaba havendo uma mistura, às vezes, de uma visão muito... O termo correto talvez fosse muito ativista, às vezes, entendeu? O que acaba enfraquecendo o trabalho jornalístico em si. Acho que é preciso ter bastante cuidado para poder manter o distanciamento necessário para conseguir fazer uma cobertura que tenha mais credibilidade, entende? Mas eu acho que tem espaço em tudo para o jornalismo. Eu acho que o Brasil hoje é um lugar maravilhoso para fazer jornalismo, né? A gente está vivendo um processo histórico, eu acho, complexo pra caramba, e onde as disputas de poder e força e ideias estão muito latentes, né? Estão mais do que latentes, estão muito expostas, né? E isso, para a gente que é jornalista, é um momento muito interessante, né? Mas, assim, eu acho que o mercado é muito ruim, né? Basicamente é isso, né? Tem muito jornalista indo para a ONG, para esse ativismo, porque simplesmente não tem mais espaço nas redações para isso, né? Mas eu não saberia dizer se tem um mercado específico e tal, né? Não sei, sinceramente. Acho que sim, acho que sim. E na mesma pergunta na mesma linha da pergunta do Gabriel, né? O Ângelo Rocha que é mestrando de jornalismo aqui no IPG,
Ele está perguntando, ele diz que recentemente temos grandes pautas acontecendo no Brasil, né? Covid, governo, as queimadas. E ele pergunta qual que é a tua avaliação sobre a cobertura nacional e a internacional sobre as queimadas no Brasil. E se você, como que você enxerga essa disputa de coberturas, né? Vou aproveitar para mostrar aqui novamente as tuas fotos do Pantanal, enquanto você vai respondendo. Ângelo, eu acho que o Brasil sempre foi mal coberto pela imprensa brasileira, né? Eu acho que a gente está num processo, numa crise profunda de cobertura de temas que estão longe do poder, né? A gente vem passando por um processo de opinização do jornalismo, né? A gente vê a Folha, a Globo News, 1 milhão de pessoas sentadas em casa dando opinião sobre tudo e muito pouco repórter indo na ponta ver o que está acontecendo, né? O jornalismo brasileiro abdicou da reportagem, né? Por várias razões. É muito mais barato você produzir opinião do que produzir jornalismo mesmo, reportagem, né? Infinitamente mais barato você botar um cara cagando regras sobre tudo e todos e se alimentando por algumas informações de agência do que você colocar alguém na estrada para fazer matéria. Eu acho a cobertura brasileira muito, muito, muito fraca sobre esses grandes temas. Para queimar a língua, o Fantástico fez uma bela matéria esse domingo sobre a questão do mercúrio na Amazônia, uma matéria bastante interessante, mas ali também você vê que tem uma participação grande de um consórcio internacional de jornalistas, tem muita coisa produzida fora, mas, enfim, pelo menos fizeram alguma coisa. Os jornais têm uma cobertura muito pobre, né? Muito pouca gente está indo fazer matéria. E isso eu acho que é reflexo dessa crise financeira que a gente está vivendo no jornalismo nesses últimos anos e também dessa cultura brasileira da opinião, né? A opinião, cagar regra venceu, né? Você ficar cagando regra sobre 1 milhão de coisas, ganhou da reportagem, né? Então esse é um problema. Acho que a imprensa internacional tende a fazer uma cobertura mais interessante sobre o Brasil. Eu vou usar o exemplo da Covid. O New York Times mandou o Tyler Hicks para cá, não sei se vocês conhecem. O Tyler é um fotógrafo do New York Times que ganhou tudo, acho que 2 Pulitzer, não sei quantos WordPress, o Robert Capa Gold Medal, enfim, ganhou tudo isso e veio para cá e o New York Times botou ele 2 meses na Amazônia, entendeu? Rodando de barco e tudo mais para mostrar como a Covid impactou a Amazônia. É uma reportagem linda que o New York Times fez, gigantesca, e que a gente, obviamente, não viu nenhum veículo brasileiro sequer tentar fazer qualquer coisa parecida, né? Então, eu acho que a gente passa por um período muito triste do jornalismo. Por conta disso, acho que a reportagem está muito enfraquecida, né? O repórter, que talvez seja a grande matéria-prima desse negócio todo, é um cara muito desvalorizado. Você vê que hoje as redações praticamente não tem mais repórteres velhos, né? Você não tem repórter de cabeça branca. A única exceção talvez seja Brasília, que é onde os veículos de comunicação concentram o seu poder, né? Que é cobrir poder, é cobrir política e muito pouca cobertura de Brasil, para a gente entender o país que a gente vive, né? Então, eu às vezes fico bastante decepcionado e bastante deprimido até, né, com o rumo que as coisas estão aqui no país para a gente, jornalista. Mais perguntas, pessoal? A Gilmar ali está elogiando suas fotos, dizendo que elas são lindas e, ao mesmo tempo, elas retratam a tristeza do fato. Ela disse que as queimadas lembram do que a mãe dela conta dos incêndios em 63, no Paraná. Dia 3 de setembro, o dia virou noite. E o Rafael ali compartilhou com a gente o link das matérias sobre o coronavírus no Brasil, né, na Amazônia. Exato, com as fotos do Tyler, eu acho. Gilmar, você sabe o que é interessante? Eu estava lá no Pantanal e lá tem toda uma discussão que eu acabei não abordando na minha matéria, porque eu preferi... Eu acho que se eu fosse escrever o texto, eu teria entrado na questão, mas não entrei porque senão ia precisava de muito tempo para entrar num debate mais complexo. Mas lá no Pantanal, os próprios donos de pousada que lucraram muito nesses últimos anos com o ecoturismo,
E muita gente que vive lá atribui ao incêndio que está tendo agora a falta de gado no Pantanal, né? A pecuária extensiva perdeu muita força nos últimos 20, 30 anos, e o Pantanal é um ambiente que não é tão simples de você manter o gado, tem a questão das cheias e tudo mais, e o argumento deles era de que, como não tinha boi, o boi não comia o pasto, tinha muita biomassa, não pegava fogo. Mas estudos interessantes da NASA, de climatologistas brasileiros e estrangeiros, estão mostrando que havia uma expectativa muito grande de um novo ciclo de seca no Pantanal. Nos últimos, em geral, de 20 em 20 anos, havia uma grande seca no Pantanal e grandes incêndios, e que nos últimos 40 anos, por alguma razão, não houve. E uma pesquisadora que mora lá no Pantanal, e é do Pantanal, super interessante, ela estava me contando que na década de 60 ela se lembra de incêndios gigantescos e que isso marcou muito a vida dela, que ela achava que o mundo estava acabando por causa dos incêndios. Talvez tenha alguma relação aí com esses incêndios de 63, né? Pessoal, estamos abertos aqui para perguntas. Se alguém tiver alguma questão, por favor, sintam-se à vontade. Foi sensacional isso que você falou sobre o jornalismo de opinião e os caga-regra que tomaram o poder nas redações, não é? E como é interessante, né, Ian, que o fotógrafo é o cara que não consegue deixar de ser repórter, né? Ele é o cara que não tem como trabalhar na redação pelo telefone, não é mesmo? Não tem como, né? Você tem que ir lá. Você é a testemunha, a última testemunha no jornalismo é o fotógrafo, né? Isso é sensacional. Olha, esses últimos 5 minutos da sua fala aí devia ser um manifesto para a gente soltar por aí, por toda parte mesmo. É incrível. E acontece em toda parte isso, né? O jornalismo se burocratizando, não é mesmo? Ou a estrutura de custos também ajudando a acabar com a reportagem, não é mesmo? Isso está em toda parte, né? É uma pena. E tem um processo interessante também, que tem um processo de juniorização nas redações muito grande, e uma geração nova que vê o jornalismo como uma empresa, ele quer subir na carreira, mudou muito o perfil, né? Eu tive muita sorte de trabalhar com muitos jornalistas muito mais velhos do que eu, gente que produzia pouco, mas que ficava ali na redação, era o cara que era o teu tutor, né? Você ia fumar um cigarro e aquele cara te explicava, te dava uma aula não só de jornalismo, de vida, de ética, de um monte de coisa, né? E esse processo de juniorização das redações, eu acho que tem um papel importante nisso também, sabe? Redação sem gente experiente não tem como funcionar bem, né? Não tem como. Você tem pouca gente de 60 anos hoje nas redações, né? Muito pouca gente. Gente de 65, de 70. Eu tive muita sorte de trabalhar com gente bem mais velha do que eu, e quando eu entro nas redações hoje, entro na Folha, enfim, Estadão, não que não precise ter gente nova, é óbvio que precisa ter gente nova, muita gente nova, mas precisa ter gente velha também, né? Já estou quase fazendo uma defesa em causa própria, viu, Jacques? Oh, muito obrado, muito obrigado. Não, é verdade, sabe? Muito obrigado. O Rafa achou graça. E eu queria aproveitar esse comentário. Quando você vai cobrir zona de conflito, você também encontra outros colegas de profissão por lá. Queria um pouco desse cenário. Quem que você encontra? É tudo freela? Também essa percepção dessa juventude tomando conta e também vale para a zona de conflito, ou lá é um pouco diferente o panorama? É gente de agência, gente de veículo, de freela? Qual que é esse panorama de quem você encontra para essas coberturas? Rafael, tem mudado bastante, viu? Até pouco tempo, eu digo pouco tempo, até 10 anos, você ia encontrar, em geral, repórter mais sêniors operando e menos freelas.
Com o advento, com a internet, a facilidade de transmissão, e principalmente com o Facebook, com a rede de contatos, você teve uma explosão de freelancers. Em especial, depende muito do conflito. Se ele é um conflito logisticamente simples, você vai encontrar muito freelancer. Então, por exemplo, Mossul era muito simples, porque você tinha uma cidade curda, perto chamada Erbil, que tinha um aeroporto super segura, com uma comunidade cristã grande, com uma presença forte americana. Então, teve muito freela nesse processo do combate contra o Estado Islâmico. Muito freela, muito turista de guerra, por incrível que pareça, tem muito turista de guerra, que se porta como jornalista, tem grana e quer ver a batalha de perto, mas não é jornalista. E você tem um grupo muito grande de jornalistas experientes, assim, mais experientes. Muita gente acima dos 40, entre 40 e 60, às vezes até mais do que 60, fazendo essas coberturas, assim, nos veículos, nas agências internacionais, nas grandes redes, nos grandes jornais. Você tem um número bem menor de jornalistas mais novos, sabe? Então, o cara que é staff, em geral, quando ele vai para essa área de conflito, ele é mais experiente. O freela é mais jovem, entendeu? É um cara mais aventureiro e tal. E você tem um processo agora, que é um processo de gente muito rica, que não precisa fazer dinheiro com jornalismo, que está em busca de emoção e está em busca de glória e está tomando um pouco esse mercado, porque são pessoas que têm grana para bancar esse processo, esse custo todo, e não precisam gerar renda, entende? Então, você vai encontrar muita gente assim cobrindo conflito hoje. Eles até colocaram, tem até um nome que a comunidade fala, são os hedge fund boys, ou alguma coisa assim, que é essa galera que tem muita grana. Eu conheci vários que pode se sujeitar a receber, sei lá, $100 de diária, mas precisa gastar 400 com fixer, entendeu? Então, para ele é muito mais importante ele conseguir gerar, enfim, produzir, mostrar o trabalho dele, e aí ele vai tentar gerar renda fazendo palestra, enfim. Tem todo esse processo meio louco que a gente está vivendo agora, e tem muita gente profissional que depende do jornalismo para sobreviver, precisa gerar renda, não está conseguindo competir com essa galera. E ficou relativamente fácil você cobrir conflito, porque você tem uma rede hoje muito bem estruturada de correspondentes que atuam em áreas de conflito. Tem um clube secreto, entre aspas, no Facebook, não sei se as pessoas conhecem, chamado Vulture Club, que é o Clube dos Urubus, onde está todo mundo reunido e existem subgrupos para qualquer área de conflito que você imaginar. Tem um subgrupo da Venezuela, subgrupo de Gaza, subgrupo do Afeganistão, subgrupo da Síria curda, subgrupo do Iraque. E dentro desses grupos, entre aspas, secretos, é fácil você encontrar fixers, é fácil você encontrar tradutores. Facilitou muito, sabe? A maneira de você chegar lá na área de conflito. Então, isso atraiu muita gente sem experiência também. E a professora Karina, aqui do curso de jornalismo, também está pedindo para você comentar um pouco sobre o apoio das empresas e agências de jornalismo nessas coberturas internacionais, né? No caso, estrutura, equipe e condição. Ela comenta sobre os dados assustadores de violência contra jornalistas nessas zonas de conflito. Eu vou aproveitar aí a oportunidade já para mostrar as tuas fotos da faixa de Gaza, se você também quiser comentar um pouco. Karina, depende muito da agência, por exemplo. Eu já trabalhei com o New York Times e posso te dizer como é que é o New York Times. O New York Times é uma piração sem rumo, assim, é uma doideira, porque tem um controle absoluto do que você está fazendo, aonde você vai, tem um risk assessment, que eles chamam, tem um security advisor lá em Nova York, que você precisa ficar falando com o cara o tempo inteiro, ele às vezes te permite fazer alguma coisa, não te permite. Nessas áreas de conflito, você tem que ir, por exemplo, na Síria. Eu nunca trabalhei com o New York Times na Síria, mas eu sei como é que é, porque já encontrei, tenho vários colegas que trabalharam para eles, na Síria, no Iraque. Você tem um security advisor com você, que é um paramédico,
em geral você opera com 2 carros, é um negócio bem legal, eu diria assim. Grana não é problema e tudo mais. Agora, quando você vai para outras empresas, e aí vai depender das empresas, essa escala de segurança vai reduzindo, até você chegar no freela, onde a segurança é mínima, né? Você vai ter o que você tem com grana, depende da grana que você tem, você vai ter menos acesso, vai se expor mais a riscos, então varia bastante, mas bastante mesmo, viu? Depende muito da agência. Essas gigantescas têm uma estrutura interessante, mas o grosso mesmo é o Deus dará ali, né? Os seguros, você tem agora uma plataforma chamada Paydesk, que é uma plataforma bem interessante para você ser contratado, né? Que quando a pessoa que está te contrata por eles, você já tem o seguro incluído. Mas, assim, a grande maioria dos freelancers vão sem nada, né? Sem seguro, sem nada. Gaza, por exemplo, é um lugar que tem muito freelancer, é um lugar fácil de trabalhar, relativamente tranquilo, relativamente seguro, é um desses pontos onde o pessoal vai na cara e na coragem, né? É muito bom de trabalhar em Gaza. Por isso muita gente vai, é fácil acesso, enfim. Sobre esses dados de violência contra jornalistas, depende muito da região que você está. Algumas regiões são bem mais perigosas que as outras. Em algumas áreas você não consegue, de maneira alguma, estabelecer relação com um lado ou outro. No caso do Estado Islâmico, por exemplo, nós éramos alvo para eles, né, importante, porque era um instrumento de propaganda. Então, por exemplo, você chegava no front mesmo, onde as coisas estão acontecendo, todo mundo tirava o patch de press para tentar parecer ser uma pessoa comum ali, não ser um jornalista, porque eles principalmente os snipers, tentavam muito acertar a gente, né? Mas foi incrível o número de jornalistas que morreu nessa guerra, foi pouca gente. Um número até impressionante, assim, mas é complicado. Apesar que eu acho que aqui no Brasil também está bem complicado para jornalista. E aí, você já experienciou já participou, já teve alguma experiência com perto dessas violências contra os jornalistas, tanto nessas zonas de conflito, quanto aqui no Brasil mesmo, né, como você comentou? Já muitas, várias experiências. Aqui no Brasil, eu fui espancado por 13 policiais na época dos protestos de junho de 2013, porque eu estava fotografando um rapaz, um paramédico, ser agredido, e aí 13 policiais me desceram a porrada mesmo, um cacetete, tudo. Enfim, felizmente tinham vários colegas em volta que começaram a fotografar e a gritar que era imprensa. Na Ucrânia, na Ucrânia tive alguns problemas, quase fui preso na Ucrânia, fui detido na Geórgia já. Tive problemas em Mossul com as forças especiais americanas, porque fotografei um soldado das forças especiais numa operação que era, eles diziam, secreta, tive minha câmera confiscada, meu cartão destruído. Cara, um monte dessas situações, mas felizmente nunca me deram um tiro, nem nada assim, não, mas várias situações complicadas, assim. Porque eu acho que de um tempo para cá, de algumas décadas para cá, tanto internamente no Brasil quanto externamente, o jornalista deixou de ser visto como um observador da história, como um ator independente dentro daquele cenário, e passou a ser visto como parte tanto dos conflitos quanto nas discussões socioeconômicas que tem no Brasil, por exemplo, né? Acho que a imprensa brasileira, e a imprensa como um todo, nos últimos 40 anos, passou por um processo importante de uma verdadeira crise de representatividade, né? Eu acho que em 2013 isso foi muito claro, a imprensa passou a ser vista como parte, né? E ela adotou um papel muito tinha um lado, né? A imprensa tinha um lado naquele processo todo de 2013
Se a gente lembrar o que aconteceu no dia que teve a grande violência aqui em São Paulo, tanto o Estadão quanto a Folha fizeram editoriais defendendo uma ação mais truculenta da polícia, né? E acabou mudando de opinião à noite, quando vários dos seus repórteres foram agredidos, muita gente, um colega perdeu um olho, enfim. Então, eu acho que a imprensa passou e passa, mais do que nunca, por uma crise de representatividade importantíssima, né? A gente é visto como parte, e isso coloca a gente em risco, de certa forma, né? Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que está perguntando e pedir para o pessoal aí, por favor, façam perguntas. O Júlio está perguntando ali, que você comentou sobre a cobertura dos grandes veículos e do trabalho fotográfico durante a pandemia, né? Ele pergunta aí, na sua opinião, o que mais a grande imprensa tem omitido da população, além dos números reais da doença no país, né? E aí ele já encaixa outra pergunta, e ele pergunta qual tipo de pauta você tem desejo de fazer dentro do Brasil que você ainda não fez. Olha, eu não acho que a grande imprensa omitiu dados da pandemia, não acho que a imprensa omitiu informações ou histórias relacionadas à pandemia, não acho mesmo. Acho que houve uma tentativa de fazer uma cobertura bastante honesta do que estava acontecendo. Acho que alguns veículos, por questões ideológicas, acabaram adotando um discurso negacionista, mas acho que a imprensa brasileira tentou cobrir da melhor forma possível a pandemia, teve dificuldades em vários momentos, teve dificuldades de ir ver esses problemas mais a fundo, fora dos grandes centros, fora do Rio e São Paulo. Eu, sinceramente, não acho que houve qualquer tipo de tentativa de omitir informações sobre a pandemia, e eu digo isso por experiência própria. Eu fiz matéria para o Globo, fiz matéria para a Folha, fiz matéria para o Yahoo, fiz matéria para a Band, fiz matéria para a FP, fiz matéria para um monte de gente sobre a pandemia, e não percebi nenhum tipo de alguma coisa enviesada, nada. Juro, não vi. E como espectador, também como consumidor de informação, também não percebi isso. Isso foi a pauta que eu queria fazer. Eu queria muito fazer uma pauta que é uma pauta um pouco complicada e um pouco polêmica, que é falar um pouco sobre como os policiais são afetados também por esse cenário de violência que a gente vive. Tem um número gigantesco de policiais que se matam no Brasil. A polícia que mais mata no mundo é a polícia que mais morre também. E esse é um tema um pouco complicado, porque é preciso ter um cuidado em contar essa história, porque essa é uma posição pessoal minha. Eu acho que os policiais, os soldados que estão aí nas ruas cometendo as barbaridades que cometem, estão aí, muitos deles com claros sinais de sadismo. Eu acho que esses caras são tão vítimas também quanto a população que eles fazem de vítima, sabe? E essa é uma história que eu queria contar, espero poder contar em breve, tenho tentado trabalhar nela, ainda não fiz, mas eu gostaria muito de fazer essa história. E o William está perguntando ali, acho que é uma pergunta interessante para quem está querendo entrar aí no mercado jornalístico. Ele pede para você comentar sobre esse processo de networking, de estabelecer contato com os canais que podem talvez se interessar nos materiais que você faz, né, ou os materiais que eles vão encomendar. Cara, esse contato é super importante, assim, é um saco. Eu odeio ficar fazendo networking e tal. É um processo lento, né? As pessoas precisam ter confiança em você, eu acho, para poder te contratar e aceitar você fazer as matérias. Mas é importante as pessoas te conhecerem. É algo que você vai ganhando com o tempo, né? Eu tive sorte, trabalhei muito tempo em redação, então tenho muitos colegas que estão em várias redações, conhecem o meu trabalho e tal. Então, nesse processo de sair de uma estrutura como de uma redação e ir para a vida freelancer, foi algo que teve uma facilidade para mim, porque eu conhecia muita gente, né? E com o tempo, com as matérias que você vai fazendo, você vai acabando ganhando, de certa forma, credibilidade, né? Enfim. Mas é importante, as pessoas precisam te conhecer e precisam ter confiança em você, em primeiro lugar. Eu acho que o mais importante é você conseguir estabelecer uma relação de confiança com esses veículos para quem você quer trabalhar, que os editores, né? Porque o editor, tudo que o editor não quer é mais trabalho, né, cara? O editor quer menos trabalho sempre, porque ele está atolado de coisa.
Então, essas questões são importantes, eu acho. É chato, mas é importante. O Ângelo e o Jacques fizeram ali perguntas que eu acredito que se complementam, talvez, né? O Jacques perguntou qual que é o equipamento adequado para levar numa cobertura de guerra, e ele pergunta também se você faz ainda um pouco de fotografia analógica. E aí o Ângelo pergunta qual que é a tua opinião sobre o uso de drones na cobertura jornalística. Ele comenta que ele viu muitas fotos de drones, né? Vou começar pelo drone, porque a primeira foto que eu fiz de drone na minha vida, eu fiz agora, lá no Pantanal. Eu confesso que tenho um pouco de preconceito, mas fiz uma foto. Eu acho que é importante, eu acho que não dá para ficar querendo criar limitações de qualquer gênero, né? Não é algo que eu goste muito. Acho que algumas fotos são legais, mas acho que tem uma ajeitada... se ajeitar a bola com a mão, às vezes, sabe? Tem um pouco disso. Mas acho bacana também. Tem muita gente que faz muita coisa legal. Acho que é uma visão muito conservadora minha, que eu preciso mesmo me abrir mais para isso e aceitar mais. Eu tive muita dificuldade de aceitar as fotos por celular também. Hoje é alguma coisa que eu não tenho tanto problema. Então, eu acho que é uma besteira. Eu acho que é mais uma ferramenta. No equipamento para guerra de fotografia, eu trabalho das coberturas que eu fiz, basicamente, com uma Canon 5D Mark III, uma lente Canon 35 1.4 e, às vezes, uma 24-70, mas é mais raro, assim. Para fotografia, em geral, eu uso só a 35, me dá mais liberdade, é uma lente que eu acho muito versátil, eu acho muito boa. E aí, quando eu vou a campo, em geral, eu levo bateria, um bloco, caneta, vou com colete, nível 4, que é com placa balística, que é um pesado pra caramba, um capacete, um kit de primeiros socorros. Mais ou menos isso que eu levo para ir a campo e na retaguarda, computador, bateria, cartão, essas coisas, né? Mas sempre que eu estou indo para uma área de conflito, assim, procuro não levar nem mochila, nem nada, eu procuro ter o máximo de agilidade possível. E o meu equipamento de preferência é esse, é uma Canon 5D com uma 35mm. Agora eu estou usando uma Sony para filmar, que é bom, mas eu não gostei muito para fotografar, não, para ser sincero. Mas acho que é uma questão de costume. E fotografia analógica você ainda... Fotografia analógica eu ainda faço, sim, tenho... feito muito pouco profissionalmente para trabalho, porque se tornou... Acho que a última cobertura que eu fiz, analógica mesmo, foi na Tunísia e no Líbano, em 2013, eu acho. Talvez não. Talvez eu tenha feito alguma outra coisa, não sei. Mas eu ainda faço, para mim, eu faço ainda analógico, muita coisa. Eu tenho um laboratório em casa, continuo revelando, tenho meus químicos, tenho tudo aqui, tenho um monte de máquina. Agora estou fazendo bastante em médio formato, com uma Hassel que eu tenho, estou procurando fazer alguns trabalhos em médio formato, que ainda tem um sabor ainda muito especial, né? E aí você falou sobre levar computador e cartão e tudo mais, e como que é essa questão da infraestrutura, a internet, como que você passa as fotos e tal, principalmente nessas zonas de conflito, né? Lucas, as pessoas têm, a gente tem, não só as pessoas, eu também tenho, essa impressão de que os conflitos são áreas muito, como que eu vou dizer assim, muito remotas. Eles estão em áreas muito remotas, de fato, que tem destruição de tudo, mas hoje em dia, nenhuma força regular, ou mesmo uma força irregular, como o Estado Islâmico, consegue operar sem uma infraestrutura de comunicação básica, entendeu? Então, Mossul foi um exemplo muito interessante, na Síria também, mas Mossul foi um movimento muito interessante. A cada quarteirão que os iraquianos conquistavam, a primeira coisa que eles faziam era levantar uma torre de celular, entendeu? Porque todos os oficiais operavam com um tablet, e aí você tem um mapa em tempo real, e eles vão mostrando qual casa, onde... aqui tem um sniper. Então, pela coordenada do mapa, ele automaticamente pede um ataque aéreo, ou, enfim, mesmo na Síria, eu estava
na divisa com o Iraque, nas profundezas do vale do rio Tigres, entendeu? Lá embaixo. E os caras sempre operando, o cara que está lá na frente mesmo, ele está com rádio e ele vai passando as coordenadas pelo GPS, ó, a gente avançou 5 metros, o cara vai lá e marca no tablet dele 5 metros e tudo mais. Então, tem uma certa infraestrutura que possibilita que você faça isso, entendeu? Em Mossul é possível você entrar ao vivo com um telefone 3G, entendeu? Tem uma infra tecnológica que se tornou fundamental nos conflitos, entende? Mesmo para o Estado Islâmico, por exemplo, né? Quando as forças especiais americanas, por exemplo, iam entrar, fazer alguma operação dentro de Mossul, eles colocavam um avião fazendo jamming de sinal, porque eles sabiam que o Estado Islâmico estava utilizando a internet e redes de comunicação igual o exército iraquiano. Então, tem alguma infraestrutura, às vezes você precisa se afastar do campo de batalha e ir para algum lugar, dirigir 50, 100 quilômetros para conseguir enviar alguma coisa mais pesada. Mas coisas mais leves, por exemplo, você consegue enviar dali do front mesmo, às vezes. E o Jacques perguntou se você já publicou livro e se você tem vontade de publicar livro, e se você acredita que o destino do fotógrafo, digamos assim, seria virar livro, né? Olha, eu tenho vontade, não sei se tem um material ainda suficiente para fazer um livro, talvez um dia eu faça. É um negócio que requer um trabalho bem grande, né? Você precisa ter... Enfim, eu sou meio vagabundo com essas coisas assim, eu tenho que ver o teu material, fazer uma boa curadoria e tal. E é um negócio que requer grana também, tem muito pouca grana envolvida, né? Os colegas meus que fizeram livros, acho que quase todos eles trabalharam de graça para fazer os livros, né? Tem um retorno financeiro muito, muito pequeno, assim, né? Não sei, talvez um dia eu vá fazer, sim. Não é algo que eu tenho, assim... Acho que ainda preciso ter um material mais consistente, algo mais parrudo para poder pensar em fazer alguma coisa desse tipo, assim. Valeu, Ian. Estamos abertos aí a perguntas, acho que o Rafael comentar. Ian, aproveitando agora esse teu trabalho na Bandeirantes, né, o telejornalismo brasileiro, a partir da Bandeirantes, a Bandeirantes, no caso, a gente percebe, né, mais como audiência, que ela tem buscado um lugar específico ali no telejornalismo, e às vezes fazendo até coisas que as outras emissoras não estão fazendo, né? Então, comentei um pouco antes da gente entrar ali, o jornalismo da Band de Curitiba tem dado algumas pautas locais que a Rede Massa aqui, que é o SBT e RPC, não tem conseguido. Existe alguma orientação, ou surgiu alguma orientação específica do telejornalismo da Band para cobertura, para essas coberturas específicas da Covid, ou mesmo do desmatamento? Como que está enxergando aí o papel que o telejornalismo está encontrando em relação às outras ofertas jornalísticas? Porque, em tese, as pesquisas ainda são muito tentativas sobre isso, sobre a audiência, mas, por enquanto, é mera especulação, né? Que com mais pessoas em casa isoladas, em tese, você estaria levando um pouco a audiência, inclusive até, por sorte, dos telejornais, né, na programação televisiva. Olha, Rafael, eu estou há muito pouco tempo lá, então ainda é um pouco difícil para fazer uma análise mais aprofundada, assim. Eu acho que o fato de eles me contratarem mostra, de certa forma, que eles estão querendo fazer uma coisa um pouco diferente. Eu não sou um cara de TV, minhas matérias, eu não falo bem como um cara que é experiente de TV, não sou mais um rostinho bonito na TV, entendeu? Tem um monte de elementos aí que me fazem ser um outsider, né? Eu acho que eles estão tentando buscar algumas coisas diferentes, assim. Eu acho que eles estão com medo, como quase todo mundo, desse processo de streaming que está vindo, dessa geração mais nova que está cagando para a TV, né? Que não, eu vejo um monte de gente que não tem TV em casa, não quer saber de TV. Tudo o que interessa é o on demand, né? Enfim. Eu acho que eles estão tentando, assim, quando eles me chamaram, eles me convidaram para ser uma coisa mais multiplataforma, fazer rádio também, fazer a internet.
eu ainda não sei exatamente como vai se desenvolver esse processo todo. Essa experiência do Pantanal foi legal, porque eu acabo levando um pouco da minha experiência de trabalhar sozinho. Então, para o Pantanal, eu fui sozinho, não tinha câmera, não tinha produtor, não tinha ninguém, só eu trabalhando, né? Que é uma maneira que eu gosto de trabalhar, me dá mais liberdade e tal. Eu acho que eles estão tentando sair um pouco desse formato mais tradicional da TV. Eu acho que eles me contrataram para fazer uma experiência, para ver o que dá, entendeu? Vamos ver o que esse cara dá. Como eu já tinha feito muita coisa para eles meio que gostaram e tal. Mas o que eu sinto neles, e que eu sinto também em muitas outras, é que tem uma dificuldade de estrutura mesmo, sabe? De grana, de fazer um jornalismo muito... não sei se dá para pensar em algo muito grande ainda, entendeu? Mas acho que são tentativas, acho que tem boas intenções, espero que seja bem legal, seja frutífera, que eu fique lá um tempo e eu aprenda bastante. Enfim, mas eu ainda não sei dizer. A gente está num período ali de... A gente está se conhecendo, assim, sabe? Eu fiz três matérias grandes para eles, vou fazer mais uma agora, então tem sido um processo interessante até agora, eu tenho gostado. Cansativo, porque é uma coisa que eu não domino, mas interessante. Pessoal, estamos abertos aí a perguntas, logo estaremos nos encaminhando para os finalmente da conversa, né? Já estamos aqui há quase 1h30 conversando, conversa muito produtiva, inclusive. Por favor, se alguém tiver alguma pergunta, quiser ou abrir o microfone ou enviar ali no chat, como preferirem. Aí eu já aproveito para perguntar para o Ian, às 10 horas, a tua reportagem especial vai ao ar hoje, na Band? Mas acho que já foi, viu? Foi agora. O jornal entra às 7h20 no ar, eu não sei em ponto do espelho estava. Não sei se foi ao ar ou vai depois. Está no Facebook e tal, está no YouTube, essa coisa toda, assim. São 3, vai até sexta-feira. Tem uma hoje, amanhã e depois. Foi ao ar, sim. O Matheus comentou ali que foi ao ar, sim. Foi. É sobre acidentes e os entregadores, certo? De aplicativo. Se quiser falar um pouquinho sobre as reportagens e tudo mais, como está sendo esse início, né, na Band? Tem toda essa discussão dos entregadores, né? Eu estava querendo entrar nesse assunto, mas tentar fugir um pouco do que estava rolando. Eu decidi pegar uns dados do InfoSiga, que é uma base de dados bem interessante aqui de São Paulo, sobre acidente de trânsito, que é aberto, é fácil de pesquisar e tal, e cheguei à conclusão, constatei, na verdade, que nesses meses mais duros da pandemia, quando todo mundo estava muito em casa, você teve um aumento expressivo no número de acidentes e de mortes dos motociclistas, né? E isso, claro, se explica pelo aumento generoso no número de pessoas que acabaram ingressando nesse trabalho, um trabalho bastante controverso e tal. Aí decidi meio que investigar isso, tentar identificar quem são essas pessoas que estavam se acidentando, por que estavam se acidentando, quais são os componentes, né, que explicam esse aumento. E aí a gente conseguiu identificar algumas coisas que, primeiro, a gente viu que tinha muita gente se acidentando, muito acidente grave, muita amputação, muita coisa assim. E depois a gente percebeu que tem 2 componentes importantes. Um é, você tem um aumento muito grande de pessoas absolutamente inexperientes nesse trabalho, e você tem uma pressão muito grande dos aplicativos por velocidade, né, por tempo, e essas pessoas trabalham, o pico de trabalho acontece num horário muito específico, que é o almoço e jantar, e isso acaba gerando uma pressão neles, né. Eu gostaria de ter feito uma matéria um pouco mais incisiva, digamos assim, mas aí você sofre alguns freios que, principalmente do jurídico, né, das empresas, tem um pouco de medo de processo, aquelas coisas e tal, e a gente acabou não indo de forma tão agressiva quanto gostaria, mas acho que está ok. Conseguimos levar o tema, pelo menos, para uma rede nacional e tal, e, enfim.
estou satisfeito. Pessoal, última rodada de perguntas aí. Se alguém quiser perguntar agora, é agora ou na próxima, quem sabe. Vamos aí esperar um pouquinho, ver se o pessoal tem perguntas. Eu em breve vou atualizar meu site também, se o pessoal quiser conhecer, vou até botar aqui no chat. Ele está meio desatualizado agora, mas em breve eu vou atualizar ele, aí vai ter matérias aí mais novas. Acho que faz uns 2 anos que eu não atualizo, mas preciso atualizar. Mas tem bastante material lá já também, né, Ian? Tem um bocado, eu vou tirando alguns, colocando os outros, eu não coloquei nada da Síria, eu cobri muito a Síria nesses últimos 2 anos, acho que é uma história muito interessante. Eu preciso botar algumas coisas da Síria lá, porque no começo eu estava escrevendo com pseudônimo, que eu tinha medo. É difícil para um jornalista trabalhar na Síria, então eu fiquei com medo do governo Assad, eu queria voltar mais vezes à Síria, então eu estava entrando ilegalmente na Síria, mas agora já foi, já descobriram tudo, já assinei matéria de lá, não tem mais jeito. Então vou começar a colocar essas matérias também. Legal. Então, bom, já que o pessoal não tem mais perguntas, acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né? E você quer comentar mais alguma coisa, fazer alguma colocação final? Eu quero agradecer bastante, a conversa foi super legal, as perguntas bem legais. E eu estou sempre à disposição, eu tenho um prazer imenso em trocar ideia, conversar com o pessoal mais novo. Eu me lembro quando eu era estudante, estava começando a carreira, foi super importante para mim trocar ideia com gente mais velha, mais experiente. Então, quem quiser entrar em contato, bater papo, qualquer coisa, estou super à disposição. E fico super feliz, né, de ver a universidade pública, vocês são uma universidade pública, fazendo um trabalho bacana. Sou um defensor imenso do ensino público, acho fundamental. E, enfim, como eu puder contribuir, estou super à disposição sempre. Assim. Obrigado, é uma honra poder participar. E uma última questão aí para encerrar, né? Quais são você tem algumas recomendações para quem quer entrar no fotojornalismo e seguir carreira aqui no Brasil? Olha, tá brabo, viu? Tá brabo. As redações não tem mais jornalista, fotojornalista, né? A Folha acho que tem 3, Estadão, sei lá quantos, 4. Mas eu acho que tem que tentar, né? Mas tá brabo, tá difícil. Eu acho que tem que fazer, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que ir, meter as caras, fazer. E, tipo assim, eu acho que tá difícil, mas não tem opção melhor não, viu? É a melhor coisa do mundo poder ser fotojornalista. Eu, se pudesse, seria só fotojornalista. Espero, no fim da minha carreira, me dedicar só à fotografia. Espero mesmo. É meu sonho de aposentadoria, só fotografar. Vamos ver se dá, né? Muito bom, Ian, valeu. Mas alguém quer fazer mais algum comentário final aí? Alguns professores do curso, quem sabe, do projeto? Ou encerramos por aqui? Só quero reforçar os agradecimentos aí mesmo, Lucas, né? Pela disponibilidade do Ian, realmente o papo foi ótimo. E provavelmente a gente vai conversar e você vai ser procurado nas redes aí para alguma conversa, para alguma dúvida, porque é ótimo manter esse contato sempre. Para a gente também traz referências novas, a partir das quais a gente pode melhorar também nossas pesquisas e melhorar a qualidade da nossa extensão. Muito obrigado. Eu que agradeço, fiquei à vontade, quase sempre tenho tempo, é raro, só quando eu estou viajando mesmo, que às vezes eu fico meio enlouquecido, mas fique à vontade, bater o papo que quiser, tranquilíssimo. E novamente agradeço a atenção, fico honrado pelo convite, de verdade. E aí eu faço aí das palavras do Rafael as minhas, né? Eu agradeço novamente pela conversa e muito obrigado por topar falar com a gente aí, foi um prazer.
E espero que a gente possa manter esse contato e pensar novas parcerias, né? E digo mesmo para você, se você precisar de qualquer coisa, aí pode contar com o projeto e com o IPG, com certeza, com todos nós. E agradecer novamente a presença de todos e todas, pelas perguntas e pelo interesse de vocês ficarem aqui até o final. E muito obrigado mesmo, abraços a todos e boa noite. Valeu aí, até mais. Valeu, galera, brigadão, viu?